Quantos países existem no continente africano? Existem 54 países, 55 países ou 56 países. Hoje vamos explicar quantos países existem no continente africano e por que existe essa divergência de opiniões sobre a quantidade dos países que existem no continente africano. Fica conosco. Bem, na verdade, quando você for pesquisar no Google, ou seja, perguntar a diferentes africanos, por exemplo, diferentes países, as respostas vão variar muito. Alguns vão afirmar que existem 54 países, categoricamente. Os outros vão falar, não, existem 55 países. Os outros vão afirmar que existem 56 países. Não 54, nem 55, mas 56 países. Por que existe essa divergência de número de países dentro de um único continente, que é o continente africano? Bem, a resposta, talvez, perante essa pergunta de quantos países que existem no continente africano, a resposta é: depende do critério que você está usando para afirmar quantidade ou para dar resposta. Porque se formos usar o critério da ONU, a ONU é uma organização que reconhece Estados soberanos com reconhecimento internacional pleno. Ou seja, um Estado que não é reconhecido internacionalmente pleno, a ONU não reconhece esse país como um país independente. Ou seja, não reconhece esse Estado, né, como um soberano, ou seja, um Estado independente. Então, a ONU, por exemplo, podemos trazer alguns exemplos, reconhece Nigéria, África do Sul, Egito, Quênia, né, Marrocos, Argélia, Guiné-Bissau, Angola, assim por diante. Reconhece esses países como os países, ou seja, os Estados soberanos com reconhecimento internacional pleno. Inclusive, são membros da ONU. E por que algumas fontes afirmam que existem 50 países? Do critério da União Africana, a União Africana, que é a maior organização dentro do continente africano, a União Africana reconhece que existem 55 países. Inclusive, a União Africana já explicou isso, né? Já explicou o motivo, né, dessa afirmação de que existem 54 países, inclusive na Assembleia da ONU. Mas mesmo assim, a ONU ainda não reconhece que existem 55 países na África. Qual o critério que a organização, que a União Africana utiliza para afirmar que existem 55 países? A União Africana basicamente considera a integração política e a solidariedade continental como pilares da sua composição. Então, a principal divergência aqui entre a União Africana e a ONU está na Saara Ocidental, né? A União Africana reconhece a Saara Ocidental como um Estado, como um país soberano, como um país independente pleno. Ao passo que a União, ou seja, a ONU não reconhece a Saara Ocidental como um país com reconhecimento internacional pleno. Então, a divergência principal entre 54 e 55 países está na Saara Ocidental. A União Africana reconhece, a ONU não reconhece. Pronto. Por que existe essa divergência? Ou seja, a União Africana reconhece, ao passo que a ONU não reconhece. Pronto. A ONU não reconhece porque ainda Marrocos está disputando esse território, afirmando que não, boa parte desse território pertence ao Marrocos. Ao passo que um grupo, uma parte da população, ou seja, podemos dizer também a boa parte, que é chamado de Frente Polisário. Frente Polisário, pronto, é um movimento que busca a independência total e autodeterminação do povo sarauí, né, proclamando a República Sarauí em 1976. Só que Marrocos não reconhece. Se você perguntar a um marroquino
Os marroquinos vão falar que não. Existem 54 países. Porque aí nessa posição, apesar da Saara Ocidental é reconhecido pela União Africana, que é a maior organização, mas ainda existem países dentro do próprio continente africano que ainda têm essa divergência, inclusive os próprios africanos. Os próprios africanos também têm essa divergência de opinião de quantos países que existem no continente africano. Vamos falar um pouquinho de uma forma rápida sobre, né, essa região que é Saara Ocidental. Essa região é uma região que foi colonizada pela Espanha por um bom tempo. A Espanha abandonou o espaço, a região, no caso, né, em 1975. Depois da Espanha abandonar essa região, aí começa a disputa entre a Frente Polisário, que quer tomar sua independência total, e Marrocos. No caso, Marrocos fala que não, essa parte pertence a ele. Entendeu? E em 1976, né, esse Frente Polisário proclamou a sua independência. Entendeu? Proclamou a sua independência e a OA, na altura, que é a Organização da Unidade Africana, reconheceu Frente Polisário, reconheceu a independência de Saara Ocidental, falando que não, essa aí pertence a esse grupo que é o movimento na altura, que é Frente Polisário. E isso que criou uma grande revolta dentro da organização. Marrocos teve que abandonar a organização. Marrocos abandonou a OA, que é a Organização da União Africana, em 1984, porque essa organização acabou reconhecendo um território que ele está disputando. Entendeu? E Marrocos abandonou por um bom tempo. Marrocos só voltou a integrar a União Africana atual, né, que mudou de OA para UA, né, e voltou a integrar só em 2017. Mas mesmo voltando a integrar a organização, Marrocos ainda disputa esse território. Então, o grande problema, a divergência entre essa quantidade de países que existem na África é porque alguns reconhecem Saara Ocidental como um país independente, ao passo que os outros falam que não. Entendeu? Então, isso até fez com que a Argélia e Marrocos não se dão bem. Entendeu? Porque pronto, a Argélia reconhece, Marrocos está disputando. Aí por diante. Pronto, algumas fontes vão falar que não existem nem 54, nem 55, vão afirmar que existem 56 países. Por que essas afirmam que existem 56 países? Esses reconhecem, né, a Saara Ocidental como um país independente e reconhecem também Somalilândia, né, que é um espaço também na África, reconhecem essa parte como um país independente também. Inclusive, Israel reconheceu Somalilândia como um país independente. E depois que Israel reconheceu, né, depois que Somalilândia proclamou a sua independência também, né, Israel acabou reconhecendo essa independência, e Israel, na altura, recebeu muitas críticas, né, por ter tomado essa posição. Então, de forma resumida, porque, assim, se formos ver direito, Somalilândia é um espaço também, né, que possui características de um Estado, né, possui governo, possui povo, possui território. Então, a pergunta é: você concorda que existem 54 países, 55 ou 56 países? A pergunta aqui, ou seja, a resposta vai ser: depende do critério. Se você usar o critério, né, de Israel, reconhecendo a Somalilândia, existem 56 países. Se você usar o critério da União Africana, né, que reconhece só o Saara Ocidental, mas não reconhece Somalilândia, existem 55 países. Se você usar o critério das Nações Unidas, né, existem 54 países, porque essa aí não reconhece nem Somalilândia, nem Saara Ocidental. Então, toda vez que você afirmar, né, porque muitas vezes você vai perguntar quantos países existem na África, alguns vão falar existem 54, você falar por quê? Alguns talvez vão carecer de ter resposta, os outros vão carecer de ter, se falaram que existem 55, 56, mas inconscientemente, né, a razão dessa afirmativa é isso. 56 reconhece Somalilândia e Saara Ocidental, 55 não reconhece Somalilândia, reconhece apenas Saara Ocidental. Os grupos 54 não reconhecem Saara Ocidental
e nem Somalilândia. Reconhece apenas os outros países com reconhecimento internacional pleno. Então, a pergunta que vou deixar para reflexão é isso. Qual critério você considera mais justo no definir a soberania de um povo? Você concorda que existem 54 países? Ou 55 países concordando com a União Africana? Ou 56 países concordando com Israel e mais outro grupo? Então aí fica critério. A resposta é depende. Então é isso. Partilha o vídeo, inscreve no nosso canal. Temos canal no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bora lá. Vamos debater sobre o continente africano, o maravilhoso continente. Grande abraço.